Hoje o assunto, então, é trabalho, a vida profissional no reino. Existe isso, gente? Será que faz sentido esse tipo de coisa, hein? Será que tem a ver o trabalho e o reino de Deus? Né? Então, aqui coloquei essa imagem de um ambiente profissional bem aberto, né? Moderno, né? Assim, sem paredes e tal. Mas o que isso tem a ver com o reino de Deus, né? Nosso roteiro hoje é esse aqui. Nós vamos ver o objetivo do trabalho para o cristão, que não é necessariamente o mesmo objetivo para o não cristão. Pode ser que a gente tenha objetivos diferentes com relação ao trabalho. Algumas coisas serão comuns, mas nem todas. A ética do mundo e a ética cristã, e como é que a gente vive nesse conflito, né? O conflito entre o secular e o sagrado. Como é ser, ou o que é um profissional íntegro dentro de um mundo corrupto? Como é que a gente consegue conviver com isso? E as prioridades na vida do cristão, né? Onde entra o trabalho dentro da nossa lista de prioridades? E Deus e o meu trabalho. Eu copiei desse site do projeto Vocatio algumas perguntas. Tem umas 10 perguntas lá. Eu selecionei essas 3 só para a gente ir deixando isso aí trabalhando na nossa cabeça enquanto a gente está vendo esse estudo. Deus se importa com o que eu faço no meu trabalho? O que tem a ver o meu trabalho? Será que eu posso escolher fazer o que eu quiser? Não tenho que prestar satisfações a Deus sobre isso? Né? Deus se importa com a forma como eu faço o meu trabalho? Posso fazer como eu quiser ou eu tenho que dar satisfações a Deus sobre a forma como eu faço o meu trabalho? O que eu faço no meu trabalho é importante para o reino de Deus ou é só o meu trabalho? É só onde eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro aqui e depois eu gasto como Deus mostrar, né? Opa! Então vamos pensando nessas coisas que a gente vai voltar a esses temas no final do estudo, tá bom? Tá bom, trabalho, né? Mas quem inventou trabalho? Algum desocupado. Quem mais? Eu acho que foi um cara bem ocupado, inclusive, mas quem foi que inventou o trabalho? Foi Deus. Deus. Deus inventou o trabalho, né? No Jardim do Éden, Adão foi colocado lá com uma missão. Ele não foi lá só para ficar olhando os bichinhos, olhar a paisagem, ficar deitado na rede, não tinha rede na época, deitado encostado na árvore, assim olhando os passarinhos voando, né, os sapinhos pulando. Não, ele foi colocado no jardim com uma missão de cultivar e tomar conta do jardim. Cultivar e tomar conta daquilo que Deus nos dá. E é interessante notar que isso está em Gênesis 2,19, antes de Gênesis 2,15, antes de 3,19. O que tem em 3,19? Deus fala assim, agora para trabalhar você vai penar. Depois da queda, a terra vai dar trabalho para ser cultivada. Vai produzir erva daninha. Você vai ter que ficar separando uma coisa da outra, vai ser complicada a sua vida. Isso veio depois da queda, mas o trabalho foi criado por Deus e Adão foi designado para ele antes da queda. Então, a gente pode dizer que o trabalho, no final das contas, é bom. Foi criado por Deus. O trabalho é necessário, né? Hoje a gente precisa de trabalhar para conseguir os recursos para viver. Trabalho é uma bênção de Deus. Quem está desempregado que o diga. Né? Eu já estive dos dois lados. Né? Já estive agradecendo a Deus por estar empregado e já estive pedindo a Deus por um trabalho porque eu estava desempregado. Desempregado, desempresado. Eu fui empresário, também perdi a empresa. É uma oportunidade de realização, né? Onde você vai aplicar as suas habilidades, os seus talentos, aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, toda a sua experiência, você coloca no trabalho e é uma oportunidade de uma realização sua. Forja o caráter da pessoa, eu coloquei aqui, porque a gente é colocado em cada situação dentro do trabalho que o nosso caráter é posto à prova. E aí a gente tem que demonstrar que se aquilo que a gente aprendeu faz sentido no mundo do trabalho. A gente aprende aqui, mas será que faz sentido lá, né? E é uma oportunidade de ministério. Existe até uma linha
não vou abordar aqui hoje, mas a história do BAM, né? Business as Mission, onde a pessoa cria um negócio com a finalidade de ser um ministério. Mas mesmo que não seja assim, eu estou num trabalho que não tem a finalidade, o ministério, eu posso exercer meu ministério dentro do meu trabalho. Agora, uma coisa interessante, a gente tem ouvido falar muito no mundo corporativo desse binômio. Ética e integridade. Fala-se disso para tudo que é lado. Né? Existem entidades dedicadas a promover a ética, como o Instituto Ethos, né? Promover a ética e a integridade no trabalho. Fala-se bastante, vamos ver se a gente consegue entender por quê. A ética é mais ou menos como a gente se identifica com o lugar de onde a gente vem. Como você olhar para uma pessoa e falar assim, esse cara aqui, ele é asiático. Se eu for especificar um pouco mais, não, esse aqui é japonês, ou esse aqui é chinês. Eu consigo olhar para características dele, dizer, eu sei de que lugar esse cara vem. A ética é uma coisa parecida. A pessoa olhar para o outro e falar assim, essa é uma pessoa ética, porque ela vem desse lugar, né, que são as suas convicções. A ética, no dicionário, diz que é uma reflexão sobre a moral. E o que é a moral, né? Moral é o conjunto de regras, dicionário, tá? Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. Essa é a definição de moral. E a ética, também no dicionário, é uma reflexão sobre a moral. Os gregos estudavam isso muito, né? A ética também é usada no sentido de conjunto de princípios que regem uma determinada profissão. Então, existe, por exemplo, a ética dos políticos. Existe, inclusive, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que o papel deles é vigiar e aplicar penalidades se o político descumprir esse código de ética. Se funciona ou não é outro problema, mas existe. Existe código de ética do jornalista, do médico, do advogado, né, onde é aquele conjunto de princípios que se espera que aquele profissional daquela profissão pratique. Né? Isso se aplica também a valores na família, nos negócios e no reino. Tá legal, esse negócio da ética é bastante interessante. Todo mundo, eu acho que se a gente perguntar, ética é legal, eu acho que todo mundo vai dizer assim, ética é muito legal. Só que nós herdamos dos nossos amigos gregos essa dicotomia, né, em que eles pensavam, tudo que é espiritual e sagrado é bom. Mas existe um outro lado, que é o físico e o secular, que é mal. Então eu separo esses dois mundos. Do lado de cá eu cultivo com todo zelo, do lado de lá eu caio na gandaia. Porque é mal, isso vai morrer mesmo. Isso passava na cabeça dos gregos. E o que aconteceu é que a gente herdou esse conceito. Então hoje a gente tem um lado que é sagrado e um lado que é secular. E existe uma ruptura entre esses dois lados. Assim pensam alguns, né? O que é o lado sagrado? Definam o lado sagrado. Igreja, PGs, grupo de jovens, ministérios, EBD, né? Reunião de oração, mesmo que virtual. Atividades outras ligadas à promoção pela igreja. Isso é o sagrado, né? E o secular? Secular, trabalho, o que mais? Escola, esporte, lazer, academia, happy hour. Todo o resto. Que não estiver fora da igreja, né? Esse é o secular. Então, se a gente estiver pensando na nossa ética dessa forma, nós temos um conjunto de regras para esse lado e um conjunto para o outro lado. E eu vivo nesses dois mundos, um pé em cada mundo, vivendo da seguinte forma. Uns exemplos aqui que eu encontrei. Do lado de cá,
eu canto louvores. Do lado de lá, eu canto as gatinhas. Do lado de cá, eu conto bênçãos. Do lado de lá, eu conto a piada do papagaio. Do lado de cá, eu falo versículos. Do lado de lá, eu falo mal dos outros. Se isso fosse possível, a gente viver com 2 códigos de ética diferentes, né? Isso não funciona desse jeito, não funciona. E o Spurgeon foi um evangelista, um pregador do século XIX. Ele teve essa sacada, né? Para a pessoa que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. E aí, como é que fica? Existem 2 códigos de ética, é possível viver com um pé de um lado e um pé do outro? Né? Lembre que a gente está falando aqui sempre em termos de negócios, né? Trabalho. É possível? Acabar caindo para dentro do outro. E, geralmente, né, o secular acaba entrando no sagrado. Você invadir um com o outro. Quando acontece ao inverso, então vamos dizer que está tendo um avivamento na vida da pessoa. Ela percebeu e aí... Mas se deixar o barco correr, automaticamente o secular acaba entrando no que seria sagrado. A gente vai falar um pouco mais disso à frente quando a gente falar em termos de prioridades, tá? Mas a gente vai voltar a esse tema, você tem toda a razão ali. Vamos ler esse versículo aqui. Quem lê pra gente? É Dona Yara, que está mais à frente. Ops. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, a ética deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, que é a ética do reino, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12. Esse versículo já foi citado outras vezes, é um versículo extremamente importante para a gente, porque ele nos ensina muito, né? Quem gostaria de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O povo responde, eu. Aqui tem uma dica, né? Não imitem o comportamento do mundo, mas deixe que Deus transforme com uma mudança no seu modo de pensar, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coisa interessante, né? Tem dicas na Bíblia sobre isso. Segunda parte do binômio é a integridade, né? Integridade também tem aqui a definição de dicionário, bonitinha e tal. Eu gostei daquela lá que eu achei, dessa senhora chamada Barbara Killinger, que é uma autora, psicóloga, autora que escreve sobre o profissional workaholic. Tanto quanto eu saiba, ela não é cristã, tanto quanto eu consegui investigar na internet a respeito dela. Mas ela diz uma frase que tem essa frase dela que eu achei bastante pertinente, né? Integridade é uma escolha pessoal, um compromisso inflexível e consistente em honrar valores e princípios éticos, morais e espirituais. Achei boa essa definição de integridade. É uma escolha, uma decisão pessoal. Achei bem interessante isso aqui. O que a Bíblia fala sobre integridade? A Bíblia fala alguma coisa? Eu selecionei alguns versículos, fala um monte, eu selecionei alguns versículos. Jó. Começa assim o livro de Jó. Havia um homem chamado Jó que vivia em Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus jamais e se mantinha afastado do mal. Eu gostaria de ter esse epitáfio aqui. Posso te usar como exemplo, Sandro? Posso te alugar? Então, olha lá. Imagina assim, na lápide do santo, daqui a uns 150 anos, está escrito assim. Havia um homem chamado Sandro que vivia em Santos. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Muito bom. Vale a pena colocar isso aí, né? Daqui a 150 anos. Eu gostaria de ter isso, né? Poder ter isso na minha lápide, né? Jó 8:20 diz também, uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro. Provérbios 10:9, quem anda em integridade, anda em segurança. A Bíblia tem a dizer a respeito disso.
Não é um termo inventado pelos gestores da atualidade, não, né? A Bíblia fala alguma coisa sobre trabalho? Fala. Nós selecionamos um texto. Tem um paralelo. Nós escolhemos Efésios 6, de 5 a 9, que tem um paralelo em Colossenses 3, 22 a 4, 1, que é praticamente igual, em que ele descreve baseado na estrutura que existia, as relações profissionais que existiam na época. Ele descreve aqui: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus, de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor, e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará a cada um de nós pelo que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem. Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. Ele está falando aqui para os grupos que se relacionavam de uma forma, na época, que eram os senhores, que tinham terras, que tinham as propriedades e que tinham seus servos que trabalhavam para eles, né? Esse era o que existia na época. E as informações, as instruções aqui são bastante claras, né? Como um servo deveria se comportar em relação ao seu senhor e vice-versa, tem dos dois lados, responsabilidades dos dois lados. Hoje em dia não existe mais muito essa questão do servo ou do escravo e do senhor, né? Mas nós temos relações diferentes. Às vezes eu respondo a alguém da empresa, mas eu tenho subordinados. Então, às vezes eu sou considerado um servo, às vezes eu sou considerado um senhor em relação à estrutura hierárquica que existe na empresa hoje. Então, eu me dei a liberdade de fazer uma paráfrase desse versículo. Espero que ninguém se ofenda, tá? Empregados e subordinados, obedeçam a seus superiores hierárquicos com respeito e temor. Trabalhem com sinceridade como trabalhariam para Cristo. Sejam íntegros sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Dediquem-se ao trabalho com compromisso, qualidade e excelência, como se trabalhassem para o Senhor e não simplesmente fazendo o que se espera de você. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos CLT, quer sejamos PJ. Empregados e superiores hierárquicos, assim também tratem seus subordinados, tratem a todos com respeito, não façam bullying. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, independente de sua posição ou título. Isso talvez descreva um pouco melhor a relação que existe hoje entre o patrão e o empregado, né? O gerente e o funcionário, essas coisas todas. Agora, o texto é genérico. Aí, uma coisa que eu ouvi muito na minha vida profissional. Mas aqui é diferente. Na minha profissão é diferente. Você não sabe como é aqui. Já ouvi muito disso. Aí a pessoa fala assim, mas tem certeza? Afinal, eu sou de marketing, gente. Então, eu vou contar aqui algumas historinhas. São lendas urbanas, tá? O que se diz de marketing? Diz que marketing é a função, o marketing é a função de levar você a comprar algo que você não precisa, com um dinheiro que você não tem, para impressionar uma pessoa que não gosta de você. É lenda urbana, né? Não é assim marketing. Ontem eu vi um programa, estavam contando a respeito da conquista do Alasca, e falando que eles
anunciavam que o Alasca tinha terras férteis, e tinha o acesso às minas de ouro era fácil, bababá, vendiam um Alasca maravilhoso, e aí o pessoal comprava as passagens de navio e iam para lá e chegavam lá e descobriram que a coisa não era bem desse jeito. Daí descobriram que isso era só uma artimanha da agência para vender passagens, para levar as pessoas para o Alasca. Eu sou político, gente. Político é diferente, o mundo do político é diferente, né? Aí também tem uma lenda que diz que toda regra tem exceção, então deve existir algum político honesto também, não sei. Mas é lenda urbana, né? Eu sou empreendedor, eu sou médico, advogado, fiscal da Receita, eu sou empresário. Uma vez um empresário me disse, a gente tem que sonegar um pouquinho, se não sonegar não dá para ter sucesso, tem que sonegar um pouquinho. Eu sou, sei lá, corretor de imóveis, alguma sugestão que vocês queiram dar aí de alguma profissão em que ser íntegro é difícil? Sugestões? Dicas? Advogado está ali na lista, né? Enfim, não é fácil, qualquer que seja a profissão que a gente colocar, agir de forma coerente com a palavra de Deus dentro desse contexto. Vai exigir da gente certos sacrifícios. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Daniel, ele estava lá na Babilônia, ele era um estrangeiro lá, língua estranha, povo estranho, costumes estranhos, deuses estranhos. Mas ele era um cara da elite, ele era pelo menos alguém privilegiado nesse sentido de nível hierárquico dentro da estrutura lá. Ele era um alto funcionário do governo, ele foi trazido, ele e os amigos dele, falou, não, vocês vão ser educados nas leis e nos costumes e na língua da terra aqui, e vocês vão ter cargos importantes aqui, porque eles eram da elite de Israel quando vieram. Ele é chamado de príncipe, é um dos príncipes de Israel. Agora, o que caracterizava Daniel, em Daniel 6,10, é que Daniel orava e dava graças a Deus. Isso era uma característica dele. E o versículo 6,4 de Daniel termina dizendo, fala de um monte de coisa que ele sofreu ali, toda a perseguição que ele sofreu, 6,4. Mas termina dizendo assim, ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Então imagina o Sandro, de novo, minha vítima do dia, o Sandro na reunião de fim de ano da empresa, o presidente chama, vou premiar agora os melhor vendedor da região sul, melhor vendedor da região norte, melhor vendedor do Brasil, e agora eu vou chamar uma pessoa para dar um destaque especial. Sandro é leal, sempre responsável e digno de confiança. No ambiente de trabalho, corporativo. É aqui que estava. Ele estava no governo, ele estava dentro de uma posição de destaque dentro do governo. E disseram isso dele. Agora, em função dele ser um cara que orava muito, ele foi vítima de perseguição. Mas ele se manteve firme. Ele preferiu ser atirado aos leões do que parar de orar. Ele foi perseguido. Alguém falou assim, não, cara, tem esse sujeito, precisamos dar um jeito de parar esse cara. Então, ô rei, vem cá, o rei. O rei era meio, sei lá. Bom, ele falou, vem cá, reizinho, vem aqui. Faz um decreto aí daqueles que não podem ser revogados, do governo aí, que quem não se curvar ao Senhor e se curvar a outros deuses vai ser jogado na cova dos leões. E o rei falou, nossa, que legal, eu sou o bom mesmo. Então fez o edito lá. Mas ele preferiu ser atirado aos leões do que parar de orar. Ele preferiu ser fiel a Deus. Perder todos os privilégios que tem, perder a vida, inclusive. Mas Deus estava com ele. Um outro exemplo, José. José se definiu dessa forma, eu fui roubado da terra dos hebreus. Está registrado assim, em Gênesis. Ele foi vendido como escravo, serviu lá a Potifar, subiu na cadeia alimentar dentro da casa de Potifar, ele era o responsável por todos os bens de Potifar.
foi injustiçado, foi preso, dentro daquele ambiente da prisão, ainda assim ele conseguiu prosperar lá dentro como chefe o vice-carcereiro lá. E depois ele foi promovido a uma posição altíssima dentro do reino, né? Gênesis, em 4 vezes, no versículo 2, 3, 21 e 23 do capítulo 39, diz essa frase: o Senhor era com José. Não foi pelos méritos dele. E ele criou e implementou um business plan que salvou a terra da fome. Ele chegou para o rei e falou: olha, vamos fazer assim, 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 assado? Ele falou: nossa, que boa ideia. Depois ele perguntou para os seus assessores: legal, o plano é bom, mas quem a gente vai colocar para fazer esse plano funcionar? Os caras falaram: o José. Ele que bolou, ele que faça funcionar. E ele fez. Ele foi vítima de fake news, né, da dona Potifera, né? A fera, todo dia assediando obrigado. Sim. Assediando o José, ele resistindo. No final ela fez um show de fake news lá. Ele foi rejeitado pela sua família, né? Para começar, ele foi parar no Egito porque a família o rejeitou. Mas ele superou isso, ele perdoou os irmãos, né? Depois ele foi promovido ao 2º posto na hierarquia, também vice-faraó. E não era pouca coisa, considerando o que era o Egito na época, né? Neemias. Neemias é um outro exemplo também. Era já posterior à época de Daniel, descendente de cativos, e tinha um cargo de confiança no palácio. Ele servia ao rei e à rainha na sala do trono. Poucas pessoas tinham esse acesso lá. E um dia ele ficou preocupado, porque o rei falou: Neemias, você está com uma cara meio emburrada hoje, o que está acontecendo? Normalmente significava um rebaixamento profissional, né? Porque o rei tinha o direito de fazer isso, né? Era o Artaxerxes esse aí. Ele podia falar assim: você está com a cara feia, não gostei de sua cara, manda trocar sua cara. E punha outra pessoa no lugar, né? Ele ficou preocupado, mas ele orou ao Deus do céu, né? Aquela oração Twitter. Antigamente chamava de oração flash, hoje em dia é oração Twitter. Quando fala assim, Neemias orou, não quer dizer: dá licença, eu vou orar e jejuar por 3 dias e eu volto e vou te dizer isso aqui, não. O rei perguntou, ele orou e falou: rei, que minha terra está com problemas. A muralha está destruída, bababá. Ele conta e ele elabora um projeto de restauração dos muros de Jerusalém. Rei, eu vou precisar disso, vou precisar daquilo, vou precisar de matéria-prima, vou precisar de gente, vou precisar de segurança para atravessar essas terras. Ele faz todo o plano e ele vai lá e enfrentou muita oposição. Sanbalate e seus amiguinhos enfrentaram se opuseram a essa reconstrução, também com fake news, dizendo: não, esse cara que está querendo aprontar alguma, né? Mas esse projeto foi terminado em 52 dias, um tempo absolutamente recorde. E ele conseguiu fazer isso. Exemplos de servos de Deus nos seus ambientes de trabalho. Que não estamos falando assim de pessoas agindo como Daniel, que foi profeta, mas não estava agindo como profeta, ele estava agindo como um funcionário do palácio nesse momento. Neemias também, José também. José, na verdade, saiu dali, da prisão. E esse texto de Mateus nos diz o seguinte: Jesus falando, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Você não acende a luz e esconde. Você coloca num lugar alto para iluminar, para que essa luz seja vista. Tem um objetivo, né? Essa luz ser vista, né? Para que as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem você, porque você é um cara muito legal. Não é bem isso que está escrito. Todos vejam as suas boas obras e louvem o seu Pai, que está nos céus. E o Stott, teólogo anglicano,
falecido em 2011, disse o seguinte, né? Se nós cristãos não pudermos ser distinguidos dos não cristãos, somos inúteis. Forte, né? Para que serve o sal se ele não puder salgar? Para que serve a luz se ela não iluminar? Para nada. Então, a nossa atuação no ambiente de trabalho tem uma finalidade. Qualquer que seja o meu trabalho, se eu sou um empresário, se eu sou um funcionário, se eu sou um funcionário público, se eu sou um empregado, se eu sou o dono da minha empresa, se eu sou o funcionário mais simples daquela empresa, como cristão eu tenho uma missão. Eu tenho a missão de ser sal e ser luz. É isso que Deus espera de mim. Se eu sou servo, eu vou trabalhar como se estivesse servindo a Cristo. Se eu sou senhor, o que o texto diz é que eu vou tratar todo mundo de uma forma decente, né? Que eu vou tratá-los de forma digna, meus subordinados. Então, o trabalho é importante, certo? Concordamos que o trabalho é importante. A nossa atuação no trabalho faz diferença? Deve fazer. Só que o trabalho tem o lugar dele, tá, gente? Texto de Mateus 6, 33, né? Não ajuntem tesouros aqui na terra. Ajuntem tesouros no céu. Porque onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se aquilo que eu valorizo é aquilo que é eterno, meu coração vai estar lá. Se o que eu valorizo é aqui o material, e aqui voltando àquela questão da dicotomia grega lá, né? Se eu estou pensando só no sagrado, só no que é o espiritual, meu coração vai estar lá. Só que isso se reflete do lado de cá, aquilo que ali falou, no começo. A minha atuação, a minha ética do mundo sagrado se estende ao secular. E não o contrário. Mas tem um detalhe, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Vocês concordam com essa hierarquia de prioridades? Primeiro Deus, depois família, depois ministério e trabalho? Concordam? Tem gente que discorda. Né? A gente vê muitas situações, tem gente que fala, legal, Deus eu concordo. E confunde Deus com a igreja. E confunde Deus com o ministério. Eu já convivi com pessoas que terminaram seus casamentos porque ele e a esposa tinham visão diferente do que era ministério, do que era prioridade. Pessoas dizem assim, eu queria estar na igreja o tempo todo. Eu tenho o meu dom, eu tenho o meu ministério para exercer. E ela queria que eu ficasse em casa com ela. Que coisa, não é? Então, eu tive que deixar Deus acima da minha família, confundindo Deus com a igreja, com o ministério, com o trabalho, com os seus dons. Se nós somos cristãos, eu acho que não há dúvida com relação a isso. Deus está em primeiro lugar e Deus não é a igreja. Deus é o meu relacionamento pessoal e individual com Ele. Depois vem família. E aqui também a gente tem, às vezes, algumas divergências, né? Não, trabalho primeiro, depois a família. Porque se eu não trabalhar, eu não vou poder suprir a minha família. Eu trabalhei com uma pessoa que dizia isso, assim, a minha família me tem aos fins de semana. De segunda a sexta, eu sou da empresa. Ele falou assim, e eles sabem disso. E pelo jeito o acordo está funcionando, que estão casados até hoje. Pelo menos a última notícia que eu tive. Para o cristão deve ser assim? Ou a família tem prioridade sobre o meu trabalho? E, inclusive, sobre o meu ministério. Estamos bem até aqui? Deus em primeiro lugar, e Deus não é a igreja. Depois, família? Ou trabalho? O que vocês colocariam aqui? Eu já vi versões diferentes disso, tá? Eu escolhi essa aqui, mas já vi versões diferentes. Eu acho que é uma questão complexa.
Sem dúvida que é. Se você não trabalha, vamos dizer, se você não se esforça, você não tem dinheiro para dar o mínimo para sua família. Sim, claro. E aí a sua família entra em crise. Uhum, Né? Não tem pão. Entendeu? Por outro lado, se você extrapola no trabalho a ponto de não ter nenhum tempo para a família, também está errado. O problema é encontrar o equilíbrio, né? Entendeu? Não é fácil. Principalmente para quem tem vamos dizer, quem é a maior renda, o maior supridor, ele tem uma responsabilidade importante, né? Certo. Eu creio que é uma questão, vou dizer que é anterior aí, mas que é talvez seja mais subjetício. Existe um conceito hoje, ele não é muito antigo não, ele é meio recente, uma coisa muito do século XX, eu acho, que é a questão, esse conceito de autorrealização profissional. Quanto a minha profissão me realiza, quanto eu me satisfaço com o meu afazer, com o meu labor. Quando, na verdade, isso é uma grande falácia. Porque você até pode ter satisfação no que você faz, mas construir a sua jornada profissional em razão, em função do tamanho do prazer que isso vai te dar, é o grande problema, é a grande armadilha. Eu devo lembrar que o meu labor, as minhas habilidades, eu vou encontrar satisfação quando eu utilizar esses recursos e essas habilidades para servir a sociedade. Recentemente, um amigo nosso que é médico, lidando com um caso de erro médico, uma pessoa que é cristã, ele falou assim: eu estou cada vez mais escandalizado com a falta de visão sobre o sacerdócio do médico, nessa nova geração de médicos. Então, o que ele quis dizer com isso é justamente isso, essa questão de você ver o trabalho como um sacerdócio, um aspecto do seu sacerdócio. E aí, por que é que a gente lida muitas vezes com esse drama? Porque nós estamos tão encapsulados nessa ideia de que existe o sagrado e o secular, e na verdade isso é um choque de cosmovisões completamente antagônicas. Eu preciso lembrar, qual é a cosmovisão que rege a minha vida? E ela não rege a minha vida só quando eu estou nos trabalhos da igreja, nas reuniões de oração, nos encontros familiares, nos PGs, assim, é a cosmovisão que rege a minha vida. Então eu creio que essa relação com o trabalho, ela precisa passar primeiro por essa reflexão. Qual é a minha relação com o meu labor? Acho que é importante esse equilíbrio, tem que existir mesmo, né? Mas muitas vezes esse desequilíbrio ele é fomentado por esse relacionamento deformado que se tem com uma profissão, com a satisfação que a profissão deve dar. Eu creio que isso tende a ser um problema. Quando nós vemos a profissão como algo que vai me preencher de satisfação. Ela existe para isso, para que eu seja satisfeito. Ela tem essa finalidade. Galgar novos postos, ganhar mais dinheiro, aumentar o enfim, minha posição, meu status social, tudo isso preciso entender. Eu estou aqui para servir. Como é que a minha profissão, como é que o meu trabalho pode contribuir melhor para o local onde eu trabalho, para aquilo que ele se propõe a fazer? Talvez essa seja a pergunta que a gente precise fazer para a gente mesmo. Certo, obrigado. Marcos, Diga. Essa questão do trabalho eu vejo, assim, eu vi muito na questão dos jovens, né? Quando eles ingressam no mercado do trabalho, eles querem se afirmar ali, eles querem mostrar que conseguem, etc. E eles acabam se dedicando ao extremo, e para agradar o patrão, eles fazem tudo o que o patrão quer, né? Ou seja, eles se amoldam ao secular de uma certa forma, né? E aí
eu estou falando do jovem porque eu já vi muito jovem abandonar a igreja porque se dedicou demais ao serviço. Né? Então, pôs até acima da família, não, acima de Deus. Sim, sim. E aí, eu diria que o termo workaholic se aplica, né? Porque é um vício ao trabalho. Se a gente tem um vício, é porque a gente tem um senhor. Né? E esse senhor... Nesse caso é o trabalho. Eu também já tive contato com pessoas que pensavam exatamente dessa forma. Eu quero subir na carreira, a função da minha vida é ser o presidente dessa empresa, esse é o alvo da minha vida. Vou sacrificar tudo que for necessário. Agora, eu coloquei aqui ministério e trabalho juntos. Também já vi outras em que tinha ministério na frente, trabalho na frente, tinha 4 linhas e havia uma diferença. Por que eu coloquei esses dois juntos? Por causa do nosso amiguinho da carinha gorda, do que ele disse, né, do Spurgeon. Para o cristão, ministério e trabalho é a mesma coisa. Se eu estou, isso que o Gal falou, se eu estou no meu trabalho, aquilo tem que servir de alguma forma para dar glória a Deus, de alguma maneira. Servir aos outros, servir à sociedade. Dar testemunho aos meus colegas de trabalho. José diz que a Potifar prosperava por causa de José, o texto diz. Era a presença e a atuação de José na casa de Potifar que o enriqueceu. Imagina a gente poder, na nossa empresa, ter um papel tão grande, nós e nossos outros irmãos que trabalham na empresa, ter um papel tão grande, que a empresa seja bem sucedida por causa da nossa atuação dentro da empresa. Às vezes a gente tem, né, a nossa prioridade é sucesso, carreira, profissão, o nosso bom nome, o nosso legado, né, e com isso a gente dá uma importância indevida ao trabalho. Nós vamos ver isso na semana que vem. Esse slide vai aparecer na aula da semana que vem de novo, porque nós vamos falar sobre ministério, mordomia do tempo. Diga. Uma coisa também que deve ser tomada com cuidado bastante grande é que o engajamento pleno, total e restrito é muito perigoso. Né? Então, quando a gente vê um ativismo muito acentuado por parte de alguém da família, isso pode levar ao caos. Eu não digo nem com relação a um membro da igreja, um membro qualquer da igreja, até mesmo com os pastores. É muito comum ver em família pastoral, ver a família destruída por causa do engajamento pleno do pastor em relação às ovelhas. Então, isso é uma coisa muito comum de se ver também. Sim, mais comum do que se pensa. Como foi dito, né? E essa dosagem tem que ser muito criteriosa para que não haja essa descompensação. É verdade. Por isso que tem essa questão, né? O ministério e o trabalho estão junto, porque para os pastores o trabalho é o ministério e vice-versa, né? Esse aí é exatamente indivisível, essa parte. O meu trabalho é o meu ministério. Diga. Até porque no Antigo Testamento a palavrinha que é usada para trabalho, né? Não sei se você vai entrar nesse assunto. Não. Né? Eu acho que é avodar, né? E ela serve tanto para descrever o trabalho, que a gente chamaria de secular, como o trabalho ministrado no templo, a adoração, né? Então, a mesma palavra usada, assim, dá a entender que elas andavam alinhado, né? O que você fazia no seu dia a dia para agradar a Deus, né? Ou deveria fazer. É o que Efésios diz, né? Trabalho como se estivesse trabalhando para Cristo, né? Diga. É isso mesmo, cara. Esse negócio entrou com os gregos. Os gregos é que botaram esse negócio. O judeu não tinha essa noção. Então, no início da igreja era uma coisa só. Mas aí, quando a filosofia grega foi penetrando, a gente começou essa bagunça. Quando os pioneiros americanos foram lá, eles recapturaram essa noção hebraica, de que o trabalho é uma coisa sagrada.
eles recapturaram a noção de economia, eles recapturaram a noção de distribuição para o bem da sociedade. E os Estados Unidos voam. Você lembra aquele do Max Weber, o clássico, né? O espírito protestante, como é que é? Não li ainda. Bem, ele compara a filosofia protestante com a filosofia católica, que está toda impregnada pelo grego. É que igreja, o mundo é o mundo, né? O sagrado e secular muito separado, né? Não Embora... só isso, na visão grega, o trabalho era uma coisa que não era nobre. Era um mal necessário, né? O trabalho do nobre é contemplar, avaliar e se espiritualizar. Então, nesse sentido, o trabalho Era desse mundo, né? Era a filosofia, É. filosofar que era o nome. Inclusive, na Inglaterra do século XIX, se você assistir Downton Abbey, você vê o que aquela nobreza faz. Nada. Eles vivem do quê? Eu lembro de um episódio em que a vovó lá, alguém conta para ela, né? O namorado da sua neta virá aqui aos fins de semana. E ela pergunta, o que é fim de semana? Eu vou pedir para o Sidney ler um texto aqui. É um depoimento que eu tirei do site do Martureu, falando sobre trabalho, tá? Quando algum de meus colegas de trabalho está hospitalizado, faço questão de ir visitá-lo e peço permissão para orar por ele. Conta Carlos Nomoto, cristão que mora em São Paulo e exerce seus dons, sua vocação no ambiente corporativo, independentemente da fé que eles têm. Nunca ouvi um não completo. É um exemplo de uma pessoa que vive no mundo corporativo e que exerce os seus dons e a sua vocação nesse ambiente. Quem não conhece o Carlos Nomoto, de vez em quando toca a bateria em cima. Aquelas perguntinhas do começo, né? Deus se importa com o que eu faço? Deus se importa com a forma como eu faço? O que eu faço no meu trabalho é importante para o reino de Deus? Pensar nessas coisas, deixar isso ruminando na nossa cabeça aí, para a gente avaliar a nossa participação no mercado de trabalho, nas nossas profissões, no exercício das nossas profissões.